E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fazer um alerta rápido que eu vejo como necessário para a gente meditar, para a gente entender a seriedade do pecado. Eu estava aqui meditando recentemente sobre como que o pecado, muitas vezes, ele é tão grave que ele passa a fazer parte da identidade da pessoa. Aí me veio o seguinte pensamento em mente: o pecado é como um câncer, como um tumor maligno, que se não for retirado logo, ele vai se alastrando até contaminar todo o corpo. A comparação com o câncer se dá ao corpo, mas se a gente leva para o pecado ele não só contamina o corpo, como contamina também a alma, a consciência da pessoa, o que torna a situação muito mais grave. Então imagina só uma pessoa que ela vai pecando tanto na sua vida, que o pecado vai se tornando tão normal, que chega a um ponto que se alastra por toda a alma, contamina a alma, a consciência da pessoa, começa a fazer parte do que a pessoa fala, começa a fazer parte do que a pessoa pensa, começa a fazer parte do que outras pessoas, ao lembrarem dela, associam, começa a fazer parte na tomada de decisões. Imagina só o pecado chegar nesse nível, a ponto de fazer parte da própria identidade, do próprio verdadeiro ser da pessoa. Imagina só essas pessoas, você já deve ter visto, que isso é muito comum. Você conhece alguém e essa pessoa é associada ao pecado que ela comete. Ah, o fulano de tal beberrão, cachaceiro. Quantos aí, não é? Que quando a pessoa lembra dessa pessoa, ela é associada ao vício que ela tem. Ou ao fulano de tal lá que é drogado, mexe com umas coisas pesadas. Ou a fulana de tal que tem relações com muitos homens, né, muito rodada, se é que você me entende, prostituição, promiscuidade, ou fulano de tal que é um galinha. Assim, só de você pensar na pessoa, já vem imediatamente a associação com o pecado. Ou a tiazinha tal que constantemente só comenta da vida dos outros, só fofoca da vida dos outros, ou fulano de tal que só sabe dar patada nos outros, que não trata bem os outros. Então, assim, tem casos que de tão pertinente que vai se tornando na vida da pessoa, começa a fazer parte da própria identidade dela, a ponto de as pessoas ao redor não conseguir não associar essa pessoa com o próprio pecado que ela comete. Olha só a seriedade disso, a gravidade disso, e uma coisa que eu percebo é que quanto mais você vai praticando, você vai alimentando, você não vai repreendendo o mal, e vai se passando os anos, você vai se tornando adulto, você vai envelhecendo, mais difícil é para tirar. Parece que em alguns casos torna-se praticamente irreversível, de tanto que a pessoa ela é pertinente naquela prática e nunca muda. Você quer perceber como que o pecado ele se torna muito enraizado? Quando a pessoa ela chega num ponto que ela nem consegue se arrepender mais. Ela acha aquela atitude que ela toma, aquela atitude pecaminosa, tão normal, tão natural, que ela não consegue nem perceber que é um erro mais. Na cabeça dela, não está fazendo nada demais, porque é algo comum que ela faz no dia a dia. Então, assim, imagina só o pecado chegar nesse nível. Imagina só as consequências para a vida dessa pessoa que deixa o pecado chegar nesse ponto. Por isso que a santidade é muito sério. Por isso que na palavra é dito que aquele que, uma vez que conhece a verdade, aquele que conhece ao Filho, não vive na prática do pecado. Não é que ele nunca mais vai pecar, mas ele não é aquela pessoa que vive na prática do pecado. O pecado não é mais assim algo tão natural na vida dela. O pecado vai se tornando um acidente, que pode sim acontecer, como acontece. A gente não vai deixar de pecar nesse corpo pecaminoso, cada um com as suas tendências, porém, para aqueles que realmente receberam a verdade do Pai, receberam a plena revelação por meio de Yeshua, que tiveram a oportunidade, se abriram para receber a rua, para se transformar em novas criaturas, deixando a velha criatura no passado, essa pessoa vai melhorando cada vez mais, ela vai retirando o pecado. Os pecados mais graves ela vai retirando, e se ela pecar, provavelmente ela não vai cometer pecados tão graves e não vai ser algo tão comum assim a ponto de fazer parte da identidade da pessoa. Alguns sim, mesmo que conheça o caminho, mesmo que comece a buscar o caminho,
por terem plantado muita negatividade em suas vidas, eles vão acabar colhendo, porque a lei da semeadura é infalível e o processo de libertação não vai ser do dia para a noite. Agora, se a pessoa ela tem o desejo, se ela tem uma busca para se desprender, uma hora ela vai conseguir, uma hora esse mal vai ser mandado embora. Agora, o ideal, quando a gente conhece a verdade, quando a gente entende a seriedade do pecado, quando a gente entende a seriedade da obediência, do nosso papel como servos do Pai, de buscar obedecê-lo constantemente, de ter ele como prioridade absoluta em nossas vidas, buscando segui-lo, buscando honrá-lo, e aquele que decide honrá-lo, aquele que o ama verdadeiramente, vai obedecer aos seus mandamentos, vai obedecer às suas instruções. Não vai ter prazer no pecado, mas vai ter nojo do pecado. O pecado vai começar a ser completamente desprezível para essa pessoa. E não um desejo do mais profundo da alma dela, ou uma atitude tão natural que ela nem consegue discernir que é errado. Então, quanto mais você está em espírito, quanto mais você decide ter essa busca, se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, pela Rua HaKodesh, pela sabedoria que vem do alto, mais você vai se desprendendo dessas trevas. E quando começa a surgir uma semente do pecado dentro de você, você vai lá e repreende. Tem um vídeo aqui que eu gravei no meu canal sobre como que tudo começa na mente. Tudo começa como um mero pensamento, como uma mera sugestão. Se você não elimina, pode se tornar algum sentimento, depois pode se tornar até um desejo para você, você começa a planejar, você começa até a criar histórias em cima desse pecado, até que chega ao ponto que você decide materializar e materializa de forma definitiva. Aí o pecado já tomou um nível muito maior do que você pensava, sem nem você perceber. É por isso que às vezes já vem o pensamento ruim, repreende, se alimenta de outra coisa, vai se alimentar da palavra. Não à toa que é dito para a gente se alimentar da palavra dia e noite. Quanto mais os nossos olhos estão voltados para a palavra, quanto mais a gente se alimenta da palavra viva que veio dos céus, desse alimento para o nosso espírito, mais a gente consegue aprender a ter o discernimento espiritual. Fora a busca incessante, a vida de buscar ao Criador em oração, em espírito, buscando ter práticas espirituais na sua vida, buscando essa obediência acima de todas as coisas, e essa obediência é o próprio Espírito que te capacita na transformação do seu coração. Então é isso que nós, como servos do Pai, devemos fazer. Se uma pessoa, ela tem um pecado tão natural na sua vida a ponto de fazer parte da sua identidade e ela nem perceber, significa que ela não está em espírito, que ela precisa rever o que ela fez de errado, a que ponto chegou, por que ela deixou chegar nesse ponto, e buscar cortar o mal pela raiz, porque como eu falei, quanto mais o pecado vai sendo enraizado, quanto mais ele vai se alastrando, mais difícil é depois para retirar. Então fica aqui essa mensagem para você, uma mensagem assim, rápida, direta ao ponto para você meditar. Será que você tem deixado pecados fazerem parte da sua identidade? Será que você tem dado tantas brechas assim? Será que você não tem eliminado o mal pela raiz? E pelo contrário, tem pessoas que elas começam até a se orgulhar do pecado que ela comete. Não, esse pecado que eu estou cometendo, na cabeça dela não é pecado, né? Mas isso que eu estou fazendo em prol de um bem maior, isso que eu estou fazendo é para fazer a vontade do Pai. Mas aí vai ler lá na Bíblia, a Bíblia é muito clara. Olha, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Lê lá Gálatas 5, lê lá 1 Coríntios 6, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Veja as práticas que lá são citadas, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E veja se algumas dessas práticas você se enquadra. E se caso você se enquadre, reveja, busque meditar no Pai, busque se arrepender genuinamente, busque se quebrantar perante Ele, porque Ele está lá o tempo todo te dando chances, sendo misericordioso com você, e assim você deve ser também, buscando se arrepender, buscando voltar-se a Ele, fazer esse processo de techuvá, que é essa volta ao caminho original, refazer o caminho original, retornar às origens, que esse seja o foco de sua vida, que assim você consiga agir, gerando essa mudança, gerando essa transformação, se abrindo para a rua, limpar o seu interior e não deixar que o pecado se alastre como um câncer ou tumor maligno, mas que o seu corpo seja habitação viva
para o Espírito de Santidade, a rua, poder habitar. E aí sim você ser um grande instrumento do alto nessa geração. Mas é isso, que o Eterno abençoe a todos, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, e até mais. Shalom.